Êxodo 25, 8. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vou falar novamente. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Pai, essa é a tua palavra, que o teu Espírito Santo agora tome total autoridade de tudo aquilo que vai acontecer aqui nessa noite. Não seja o Jefferson a falar, mas que seja o teu Espírito Santo. Abençoe, ó Deus, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas saia transformado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estamos em época de férias, mas você lembra do seu tempo de escola? Você lembra do seu tempo de escola? Você lembra das suas professoras? Você lembra, Mateus? Não da faculdade, da escola. Irmão, eu lembro que quando eu estava ainda no prezinho, eu levava aquela lancheira que minha mãe comprava, com algumas coisas, mas depois você começa a ficar mais velho, aí você começa a merendar na escola, é ou não é verdade? E eu lembro, irmão, que tinha às vezes aquele biscoito Maria, né? Com um quick de morango, aquela bênção. Às vezes eles faziam um macarrão com sardinha, era um negócio assim, assustador, mas era gostoso. Também tinha às vezes aquele suco de uva que deixava a sua língua toda roxa, era ou não é verdade? Aquele que suco abençoado. Você lembra da sua professora de português dizendo sobre o substantivo próprio, sobre o advérbio? Você lembra disso, meu irmão? Você lembra da sua professora ou do seu professor de matemática pedindo para você calcular a área do triângulo equilátero? É ou não é verdade? E para calcular a área do triângulo equilátero, você tinha que ter as medidas. É ou não é verdade? Medidas. E o que eu quero falar com você nessa noite é a medida de Deus. Quando nós lembramos da escola, quando a gente se remete a aquela professora ou professor de matemática, a gente começa a pensar, e eu acredito que era o seu pensamento naquela época: por que eu estou aprendendo isso? Mas quando você olha ao redor, quando você vê um prédio como esse, quando você vê a roupa que você está vestindo, tudo isso, se nós olharmos, vamos entender que foram feitos sob uma medida. Alguém teve a ideia de fabricar essa roupa, alguém fez a medida certa dela, e ela foi fabricada. A partir de quê? A partir de um modelo. A partir desse modelo, uma roupa, um prédio, um shopping, um sapato, ou seja, alguém teve a ideia e a colocou num papel com as suas medidas para criar o modelo principal. O modelo principal. A partir de uma ideia dessa jaqueta, foi criado várias jaquetas, foram fabricadas várias jaquetas. A partir do modelo desse sapato, foram criados vários sapatos. Vários e vários foram vendidos. Mas aonde que eu quero chegar em relação a isso, irmão? Você sabia que aquilo que Deus faz, Ele também usa determinadas medidas? Você sabia que o Éden foi um modelo de algo que já havia sido estabelecido no céu? Mas o homem foi criado a partir de um modelo.
Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem ao nosso modelo. Ou seja, o homem, ele não veio simplesmente de uma criação do nada, mas ele tinha um modelo. Você veio de um modelo de Deus, amém? Melhor ainda, Gênesis 1, 26 diz façamos, ou seja, você vem dos três. Você não ficou feliz com isso não, irmão? Você veio dos três, amém? Por isso, tudo foi criado através de medidas certas para um determinado propósito. O texto que nós lemos vai falar sobre quando Deus estabelece ali a Moisés as medidas do tabernáculo. E a partir dessa forma, com a medida exata, o tabernáculo tinha um propósito. Se nós formos analisar, se nós formos estudar o tabernáculo com maior profundidade, nós vamos ver que o tabernáculo tem um propósito e tem um modelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você analisar, existem 3 áreas específicas no tabernáculo: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio era onde se fazia o sacrifício, que simboliza o nosso corpo, o sacrifício da carne, a morte da carne. O lugar santo simbolizava a nossa alma, a nossa vontade, as nossas orações. E o santo dos santos simbolizava a presença de Deus, o nosso espírito, é onde nós temos o relacionamento com Deus. Ou seja, Deus estava estabelecendo um modelo para Israel. Diga amém. Mas os hebreus, antes de estabelecerem esse modelo de Deus, eles tinham um modelo do Egito, de deuses, de costumes. Agora, Deus os tira da escravidão, Deus os tira de um determinado modelo, de uma determinada medida que eles tinham, e lhes dá agora uma nova medida a seguir. É por isso que quando estamos no mundo, nós temos os padrões e o modelo do mundo. Nós falamos como o mundo, nós andamos como o mundo, nós pensamos como o mundo, mas quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós recebemos Jesus, Jesus nos dá um novo modelo para seguir. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17 que todos aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo... O modelo que você vai seguir agora não é o modelo antigo, mas é o modelo novo. É um modelo novo, meu irmão. Seu pensamento é novo, suas ações são novas. Tudo aquilo que você agora está motivado é uma motivação nova. Mas quando nós estamos no mundo, a gente começa a pensar as coisas do mundo. Você quer ver uma coisa? Uma coisa que eu descobri há alguns anos, que tem determinadas mulheres que não sentem frio nas pernas não, irmão. Você já parou para analisar isso? Às vezes a mulher está com jaqueta, gorro, cachecol, mas está de short. Eu falo, misericórdia, eu estou com o pé aqui cheio de frio e essa menina não está com frio não? Por quê? Porque o pensamento é o modelo, é a medida do mundo. Porque ela não está pensando como pedra preciosa, ela está pensando como bijuteria. Minha esposa trabalhou em joalheria. Você já viu alguma pedra preciosa, caríssima, na vitrine, exposta? É difícil, irmão. Para você ver uma pedra preciosa, você tem que falar com a gerente, tem que ir lá buscar e tal. Tem todo aquela segurança. Mas bijuteria não, meu irmão. Bijuteria já fica ali na frente à mostra. Por isso que se nós temos um novo pensamento, se nós temos uma nova medida, nós temos que pensar como pedras preciosas.
não como bijuteria. E os rapazes? Qual que é o modelo do mundo? Estou preocupado com quantas que eu vou pegar na noite, entendeu? Hoje eu peguei 7, hoje eu peguei 8. É ou não é verdade, irmão? O cara se gaba quantas mulheres ele pegou na noite. Agora, quando o importante é nós pensarmos o seguinte, não é quantas eu pego numa noite, mas quantas noites eu continuo amando a mesma mulher. O modelo é diferente, a medida é diferente. Eu não vou me gabar por quantas eu peguei, mas quanto tempo eu estou com a mesma, quanto tempo eu estou amando a mesma, quanto tempo eu estou fazendo coisas para a mesma mulher, quanto Deus tem me dado de bênçãos. A medida é diferente. A medida é diferente. Nós temos um modelo, irmãos. Efésios 5:1 diz: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Deus dá as medidas a Moisés para a construção do tabernáculo e seus acessórios. Agora preste bem atenção nisso. Olha o que diz Êxodo capítulo 40, do versículo 33 ao 34. Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Preste bem atenção nisso. Deus dá todas as medidas para Moisés. Olha, tem que fazer o átrio assim, o lugar santo assim, a bacia assim, o menorá assim, a mesa dos pães assim. Tem que ser exatas as medidas. Depois que ele faz tudo com as medidas exatas daquilo que Deus fez, que ele termina a obra, diga, termina a obra com as medidas exatas. Olha o que a Bíblia diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ei, para que a glória do Senhor enchesse o templo, a obra tinha que ter sido concluída com as medidas exatas de Deus. Às vezes nós estamos querendo nos encher da glória de Deus, mas não estamos com todas as medidas exatas de Deus. Estamos ainda com medidas que não são de Deus. Quando Moisés terminou toda a obra com as medidas exatas, a nuvem da glória desceu sobre o tabernáculo. Quer ser cheio da glória de Deus? Quantos aqui querem ser cheios da glória de Deus? Tenha as medidas de Deus em você. Esse é o ano da multiplicação, irmão, amém? A multiplicação virá na nossa vida quando estamos na medida certa de Deus. Vou te dar um exemplo do que é medida certa, do que não é medida certa. Jesus está num lugar muito grande, uma multidão acaba acompanhando ele. E chega uma determinada hora que os discípulos dizem o seguinte: olha, a multidão, ela vai ficar com fome. Então é melhor o Senhor liberar eles, eles vão para casa, vão comer, depois voltam. Jesus diz assim: dá-lhes vós de comer. Os discípulos dizem: mas nem 200 denários a gente conseguiria alimentar toda essa população, toda essa multidão. Aí ele diz: o que tem aí? Entenda, para o homem a medida era 200 denários, mas para Jesus a medida era 5 pães e 2 peixinhos. 3 pessoas entenderam. Para o homem a medida era 200 denários, mas para Jesus 5 pães e 2 peixinhos.
Às vezes na sua vida, você está enxergando uma medida para alcançar a sua vitória que é impossível, mas para Deus, a medida dele é 2 joelhos no chão e a glória dele. Aleluia! A medida de Deus é diferente, irmão. Para alimentar uma multidão, a medida do homem era 200 denários. E Jesus o fez com 5 pães e 2 peixes. Preste bem atenção. Deus chama um homem, em Gênesis capítulo 5 e 6, chamado Noé. Ele diz, olha, houve graça aos olhos de Deus a respeito de Noé. E a população estava totalmente corrompida. O que aconteceu? Deus dá uma tarefa a Noé. Noé, você vai fazer uma arca com essa medida. Noé demora cerca de 100 anos para fazer a arca, meu irmão. Pensa comigo. Se a obra da sua casa está demorando, imagine a arca. 100 anos. E 100 anos, aqueles que passavam perto da arca ouviam da palavra de Deus. Olha, um dilúvio vem aí. Nunca tinha chovido na terra, meu irmão. É por isso que você não deve se espantar quando um crente dizer assim, Jesus está voltando. Noé dizia durante 100 anos, o dilúvio vem aí. E ninguém dava bola para ele. Quando a Bíblia diz que ele termina a arca com as medidas certas daquilo que Deus tinha dado a ele, ele entra com a sua família e o dilúvio cai. Agora preste bem atenção. Quando veio o dilúvio, a arca não afundou. Por quê? Porque estava de acordo com as medidas de Deus. Sua vida não vai afundar, meu irmão, enquanto você obedecer às medidas de Deus. Enquanto você estiver na medida de Deus, enquanto você estiver obedecendo os critérios de Deus, enquanto você estiver na ABNT de Deus, a sua vida não vai afundar. Aleluia! Agora preste atenção em algo sobrenatural. A água foi subindo, a arca foi subindo, mas você já reparou que ela não bateu em lugar nenhum? E o mais engraçado de tudo, ela não tinha leme. Você vê aqui na Bíblia dizendo alguma coisa sobre leme? Porque além da medida de Deus, Noé depositou a direção da arca nas mãos do Senhor. Se você depositar, meu irmão, se você colocar o leme da sua vida na mão de Deus, a sua vida vai para o lugar certo. A sua vida não vai bater em lugar nenhum. A sua vida não vai afundar. Ei, Deus está te dizendo nessa noite, fique na medida dele, porque a sua vida vai para o lugar onde ele quer. Aplauda ele, glorifica o nome dele. Uou! Aleluia! A arca não bateu, a arca não tinha leme, não tinha direção, meu irmão. Ela foi seguindo a correnteza, seguindo Deus. Às vezes a gente está tão preocupado, a gente quer tomar o leme da nossa vida e dizer, não, é por aqui é melhor, não, por ali é melhor. Quando Deus está falando assim, arranca esse leme e me dá. Tira esse leme da sua mão e me dá. Porque senão você vai bater no iceberg, né? Fazer igual aquele navio. Temos que entender, meu irmão. Temos que entender que temos que andar na medida de Deus. Quando estamos feitos à medida de Deus, nada nos abala. Nada nos abala. Nada nos abala, meu irmão. Eu lembro que alguns meses atrás, Deus colocou no meu coração iniciar uma série de mensagens no culto de oração. E eu comecei uma série de mensagens chamada Vencendo a Depressão. Quantos aqui chegaram a vir? Se você não veio, perdeu. Amém? E continua perdendo, porque continua o culto de oração.
E cada segunda-feira é um milagre diferente, meu irmão. Então você tem que vir. Mas eu lembro que quando eu comecei com esse propósito, meu irmão, várias coisas começaram a acontecer. Primeiro, o pneu da minha bicicleta furou umas 4 vezes durante a semana. Eu falei, gente, eu só tenho um veículo de transporte, né, com 1 cavalo de potência, que sou eu. E esse veículo que eu uso para ir para a igreja, toda hora furando pneu. Eu falei, misericórdia. Aí, certa quarta-feira eu estava ministrando aqui. Quando eu saio, que estou indo para casa, aqui na curva, uma Ranger vem e me atropela. Eu falei, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aí outro dia, geralmente eu utilizo meu celular para, né, postar algumas coisas do culto de oração, do culto fé, e vou divulgando a programação da igreja. O cabo do meu celular não funciona. Para melhorar a situação, daqui a pouco, o celular que parou de funcionar. Falei, glória a Deus, aleluia. Mas sabe o que eu entendi? Que nas mínimas coisas Satanás estava tentando minar a minha fé. E estava tentando dizer, para com isso aí, que isso aí não vai dar em nada. E eu falava com Deus o seguinte, quanto mais ele fizer, mais eu vou orar e mais pessoas serão abençoadas. Um jovem estava aqui com uma depressão profunda. Tinha tentado suicídio 3 vezes. Você olhava para ele e você via no semblante dele que realmente existia algo oprimindo ele. Ele veio. Nós oramos por ele. Eu o abracei e clamei a Deus pela vida dele. Algumas semanas depois, a prima dele, que é aqui da igreja, disse, Jefferson, eu gostaria de testemunhar que o meu primo se rendeu aos pés de Jesus. Outro jovem chegou aqui, nunca tinha vindo na igreja, todo arrasado, não estava bem no emprego, não estava feliz. Falei, não, vem cá, vamos orar. E depois da oração, ele veio na próxima segunda, aí depois veio na outra segunda, aí veio na outra segunda, aí veio na outra segunda, aí começou a vir no culto de jovens, aí vai se tornar membro da nossa igreja. Sabe por quê? Pode aplaudir, porque é para Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na medida de Deus, meu irmão, nada vai te abalar. Está acontecendo alguma coisa ruim na sua vida, meu irmão? Fique feliz, porque a vitória já está chegando. Nada vai me abalar, meu irmão, porque eu creio numa sentença, Romanos 8:35, a partir do verso 35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que quanto mais o diabo faz,
mais eu também faço. Aleluia! Meu irmão, o diabo está te atacando na vida financeira. Dá uma oferta generosa para o ministério infantil. E aí você vai ver o que vai acontecer. Esteja na medida de Deus. Se eu tenho as medidas de Cristo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Por isso que qualquer adversidade que venha, meu irmão, é motivo de alegria na sua vida. Sabe por quê? Porque é Deus te dizendo que a vitória está por vir. É Deus te dizendo: olha, você assim que passar por essa prova, eu vou te colocar num nível maior. Eu vou te abençoar mais. Eu vou te dar aquilo que você precisa. Por quê? Porque nós temos a medida de Deus. Quantos aqui tem a medida de Deus? Quantos aqui tem a medida de Deus? Aleluia! O louvor, por favor. Nós estamos aqui nesse culto fé, quarta-feira. E talvez na sua vida existe algo que precisa ser superado. Existe algo que ainda não está legal. Às vezes é necessário um ajuste. É necessário um ajuste na medida. E Deus vai fazer isso com você essa noite. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós não vivemos por aquilo que nós ouvimos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Se você crê, você está na medida de Deus. Talvez você aqui nessa noite tem algo que precisa ser resolvido. Talvez em você, na sua família. Mas deixa eu te falar algo. Jesus está aqui. E Ele está aqui para resolver, meu irmão. Eu fico maravilhado com aquilo que Deus tem feito. Eu creio que Deus está levantando uma geração que não vai buscar a mão, mas vai buscar a face de Deus. Deus não está levantando uma geração que está buscando coisas, mas que está buscando alguém, Jesus Cristo, que não está se importando com condições, mas que está se importando com pessoas. Deus está fazendo milagres aqui nessa noite. Eu creio que Deus já está trabalhando aqui em corações, está trabalhando em vidas, que talvez essa noite dizem para Jesus: olha, agora eu quero estar totalmente na sua medida. Eu quero seguir o modelo de Deus. Porque quando eu sigo o modelo de Deus, eu vivo as coisas de Deus.
E eu vejo Deus fazendo milagres todos os dias, irmãos. Nós estávamos aqui no culto de oração numa segunda-feira. E uma irmã tinha mandado uma mensagem para minha esposa: olha, eu não estou conseguindo ouvir nada no meu ouvido esquerdo, eu acho, se eu não me engano. E ela trabalha num grupo, tendo que ouvir pessoas. E ela diz: eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo trabalhar. Eu falei: chama ela para vir no culto de oração. Quando aquela menina veio, ao final do culto, nós oramos. E eu, a 2 metros de distância dela, não conseguia escutar a minha voz. Depois que ministramos sobre ela, eu fui lá na parede, fiquei de costas. E ela falou: Jefferson, eu estou conseguindo escutar. Falei: amém, mas eu creio na cura total, completa. Ela: eu vou para casa. Eu falei: você vai dormir hoje como você nunca dormiu antes. No decorrer da semana, quando ela chegou no culto, eu falei: e aí? Ela: eu estou ouvindo tudo. Eu estou conseguindo dormir. Aquilo que eu passava no trabalho, eu já não estou passando mais. Eu falei: glória a Deus. Deus quer milagre para a sua vida. Deus quer milagre para a sua história. Feche os teus olhos e louve ao Senhor nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença